História da chamada missionária do missionário Samuel Oliveira para a Vila dos Cabanos, e da fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Igreja Mãe em solo barcarenense. No ano de 2003, eu, Samuel Oliveira, tive uma visão, em que fui conduzido a uma sala de espera, onde fui orientado a sentar e aguardar naquele local até que recebesse a unção. Fiquei aguardando e logo vieram alguns pastores e derramaram óleo sobre mim. Após a unção fui conduzido por uma moça de cor morena, de cabelos tosquiados, por uma rua calçada de pedras semelhante às ruas da cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, que me levava para falar com Deus. Durante aquele trajeto muitos demônios tentavam me atormentar e me ferir, eu os expulsava no nome de Jesus. Ao chegar ao local do encontro com Deus, um chalé muito simples, com uma roleta à porta, fui orientado que entrasse naquele local onde todos aqueles demônios que me seguiam também tentavam entrar, mas foram impedidos pela moça que me acompanhava. Naquele local, vi uma recepcionista na portaria, com o mesmo uniforme e cabelos iguais aos da primeira moça, e também Satanás, muito inquieto andando de um lado para o outro tentando entrar na minha frente. Perguntei à moça que me acompanhava por que ele estava naquele local. Ela respondeu: "Está aqui para lhe acusar diante de Deus." Ela dizia a Satanás: "Você não pode entrar, isso não lhe foi permitido." Então fui levado ao primeiro personagem, um senhor de meia idade e cabelos grisalhos, sentado por trás de uma escrivaninha, que me mandou sentar. Aquele senhor passou a mão apontando para uma parede da sala, e apareceu uma tela enorme com uma imagem de uma rotatória, onde vi muitas pessoas passando naquele local. Então o personagem falou: lá eles estão precisando da doutrina de Elias. Lá, vocês têm muitas barreiras." Em seguida chegou à sala um segundo personagem de cor escura, acompanhado de uma moça da mesma cor e uniforme das outras. Esse segundo personagem convidou-me para acompanhá-los, onde fomos à margem de um rio, e o homem passou a mão no espaço e apareceu uma tela de cerca de 10 metros, com a mesma imagem da tela anterior mostrada pelo primeiro personagem, e dizia para mim: lá eles estão precisando da doutrina de Elias, mas lá, vocês têm muitas barreiras." Dali fui conduzido para falar com Deus. Entrei em uma sala toda forrada, teto e paredes, de madeira de lei. Ao entrar na sala fiquei perplexo com tanta simplicidade. Aquele senhor de cabelos grisalhos, mais avançado em idade, se levantou e me chamou para um barracão coberto de telhas de fibrocimento, sem paredes, e chão batido. Ao chegarmos lá o senhor disse: "Vou lhe ensinar sobre muitas coisas." Após aqueles ensinamentos maravilhosos que recebi, Deus passou a mão no espaço e apareceu uma tela, com cerca de 50 metros, onde aparecia a mesma imagem mostrada anteriormente. E o Senhor disse: lá eles estão precisando da doutrina de Elias, mas lá, vocês têm muitas barreiras." Essas barreiras eram a minha religiosidade, pois ficava escandalizado todas as vezes que eu olhava para os cabelos curtos e as saias, cerca de 5 dedos acima dos joelhos daquelas moças. Em seguida ordenou à secretária que estava com uma prancheta branca e uma caneta ótica na mão, que concedesse tudo o que eu desejasse. Quando eu pensava, antes de falar, a secretária passava a caneta na prancheta e aparecia aquilo que eu havia pensado. E dizia: "Receba." E assim se procedeu em tudo o que eu desejava. Naquele momento despertei. Depois daqueles dias, fiquei por 3 anos orando e pensando onde seria esse lugar e qual era a doutrina de Elias. Passados 2 anos, foi convidada uma irmã da igreja do Tenoné para pregar em um culto de círculo de oração, da igreja que dirigia em Belém. No meio da pregação a irmã, cheia do Espírito Santo, virou para mim e falou: "Vou levantar os teus pés deste lugar para ires ao lugar que já te mostrei por 3 vezes, porque lá eles estão precisando da doutrina de Elias." Em fevereiro de 2006, o pastor Epaminondas Vilar veio me buscar no templo do Carmelândia, para participar do encerramento de uma campanha de milagres que ele estava fazendo no templo Paulo Fonteles. Ao chegarmos ali, faltando 15 minutos para encerrar o culto, ele me passou o microfone para que entregasse a mensagem. Dei uma curta mensagem sobre o texto de João capítulo 1, verso 14, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando chamei o povo à frente para a oração, apresentou-se ali uma irmã vinda da igreja quadrangular, trajando uma calça comprida de cor bege, pedindo para fazer a oração dizendo que Deus a havia enviado ali, naquele dia, para que ela fizesse uma oração.
Passei o microfone a ela, muito desconfiado, devido à minha religiosidade não sarada, e a barreira assembleiana com os quadrangulares. O Senhor a tomou naquele momento e ela começou a falar em mistério se dirigindo a mim. Falou: faz o que tu tens que fazer rápido. Organiza a casa porque eu tenho pressa para ires àquele lugar, conforme te mostrei por 3 vezes. Lá eles estão precisando da doutrina de Elias. Depois ela orou por mim e saiu. Pensei: meu Deus, o Senhor não disse que lugar é esse. Bem antes disso havia contado a visão que tive ao irmão Teles, um grande amigo, porteiro do templo Carmelândia onde eu dirigia, que logo se interessou em ajudar a pesquisar na Bíblia qual era a doutrina de Elias. Em janeiro de 2006, o irmão Teles me chamou e disse: já descobri qual era a doutrina de Elias, tanto do primeiro Elias, o Tisbita, como do segundo Elias, João Batista. É a doutrina do arrependimento. Examinei a Bíblia e confirmei que o que ele falou era verdade. A partir daquele dia, senti a chama do Espírito Santo arder em meu coração para pregar a mensagem do arrependimento, chama que continua ardendo até hoje. Daqueles dias em diante o Senhor foi mudando o curso da história, e fazendo uma reviravolta no meu ministério, na minha vida e família. Em março de 2006, o pastor João Batista, supervisor da Convenção Sedseta Tocantins-Araguaia, designou-me para a obra missionária em Vila dos Cabanos. Foi então que vim a este lugar, juntamente com o irmão Teles para procurar um ponto para alugar. Tendo andado por todo o núcleo da Vila dos Cabanos, nada encontramos. Cansados, decidimos entrar em uma van que vinha para o porto para voltarmos a Belém. Quando íamos passando avistamos 2 pontos fechados, de frente para a rua Lourenço Ferreira. Descemos da van e ligamos para a dona, que nos pediu R$300 em cada ponto. Imediatamente fomos à casa dela para fecharmos o aluguel, o que fechamos por R$500, os 2 pontos, pagos do meu próprio bolso, com a promessa de que daí a 6 meses compraríamos o local, o que para a glória de Deus se concretizou. De posse das chaves, retornamos a Belém. No culto de domingo convoquei alguns irmãos da nossa igreja em Belém para virem comigo fazer a limpeza e preparar o ponto da esquina, medindo 6 metros de frente por 8 metros de fundos, para servir de local dos cultos. Vieram comigo o irmão Teles, os auxiliares jovens, Marcos Mariano e Júnior, filho da irmã Neuza, o irmão Valderino, também porteiro da igreja, e o irmão Ranieri. Quando começamos a tirar o mato do terreno, o irmão Marcos Mariano pegou uma enxada para tirar um capim, e sofre um desvio na coluna ficando paralisado e gritando de dor. Deitamos o irmão no piso do ponto e oramos por ele, a dor cessou, mas ele permaneceu imóvel o dia todo. No final da tarde retornamos a Belém, paguei 3 passagens só para ele, e o colocamos deitado no banco do velho Popopô. Naquele barco, começamos a cantar o hino 212, e a alegria do Santo Espírito desceu sobre a maioria dos que viajavam no barco. Mais da metade deles cantavam conosco, até Belém. Foi uma viagem fascinante. O poder de Deus tomou conta, todos os passageiros aplaudiam. Glória a Deus! Concluídos os trabalhos para tornar o pequeno ambiente apropriado para culto, com púlpito e tudo, sempre com a ajuda desses irmãos. Foi que no dia 29 de abril de 2006, celebramos o culto inaugural, com a presença dos irmãos da Igreja do Carmelândia em Belém, que vieram em uma caravana, inclusive a minha esposa Alba Moura e nossas filhas, que permaneciam em Belém. No culto contamos com a presença do pastor João Batista, supervisor da Convenção Sedseta Tocantins-Araguaia, que veio para me dar posse como pastor da igreja sem membros, pois tudo que tínhamos era uma caixa amplificada, 50 cadeiras e um microfone, tudo custeados por mim. Após o culto, todos retornaram a Belém, inclusive minha esposa. Ficou comigo apenas o irmão Wilker, que trabalhava conosco na loja de Belém e veio para me ajudar a confeccionar algumas prateleiras para começarmos uma pequena loja de materiais de construção, no ponto ao lado, que continha um pequeno quarto onde eu morava, e na parte da frente um pequeno espaço de 6 por 5 metros para comércio, espaço onde montei a pequena loja para me manter nesta cidade e pagar o aluguel. No primeiro culto de domingo, eu e o irmão Wilker estávamos diante do grande desafio, trazer alguém para o culto. Então orei e pedi que o Senhor nos conduzisse até as pessoas que estavam precisando, e entramos na rua em frente à igreja para convidar as pessoas. Começamos o culto, eu e o irmão Wilker apenas, depois chegou a irmã Francisca Albino,
que foi a primeira membra desta igreja e está conosco até hoje, e a irmã Ana do Sítio, já falecida, assassinada pelo próprio filho. Na terça-feira seguinte, à noite, depois de pedirmos a direção de Deus para nos levar às pessoas que estavam precisando, entramos novamente na mesma rua, sem iluminação, e seguimos pelo caminho escuro que hoje é a rua onde moramos, que na época era um caminho muito íngreme. No final do caminho avistamos uma única casa, cujos moradores estavam sentados em frente. Era a família de 6 pessoas do Sr. Mauro, um usuário. Começamos a ministrar a palavra de Deus àquelas pessoas, e convidá-las para participarem do próximo culto na quarta-feira, nosso terceiro culto em solo barcarenense. Nesse dia começamos somente nós dois o culto e, para surpresa nossa, no terceiro hino o Sr. Mauro com toda a família adentrou ao recinto. Ficamos maravilhados com o que Deus já começava a fazer. Quando eu já estava pregando, quase no final do culto entra um senhor meio calvo, que ficou ouvindo a mensagem. Na hora do convite, o Sr. Mauro, já falecido, e toda a sua família aceitaram a Jesus, ficando no salão somente o senhor desconhecido, que depois do culto se apresentou. Para nossa maior e gratificante surpresa, era o pastor José Nunes Osório, presidente da Assembleia de Deus Comiadepa, em Vila dos Cabanos, que nos agraciava com a sua presença. Nos demos a conhecer e ficamos até às 11 horas da noite conversando. E assim, o Espírito Santo começou a sua obra pela mensagem do arrependimento que pregamos. Na semana seguinte, o irmão Wilker retornou para Belém e eu fiquei só. Minha esposa vinha aos finais de semana, muito triste, para trazer roupa limpa, levar as sujas, e me consolar da solidão, e sempre na segunda-feira retornava a Belém chorando, pois via que eu pregava no culto de domingo, para ela e a irmã Francisca, e vez por outra a irmã Ana, e outras vezes somente para ela, com tanta empolgação, como se estivesse pregando para uma multidão de pessoas. 6 meses depois veio em busca de emprego o irmão David Saldanha, que nos foi de grande valia no serviço de evangelização, permanecendo por cerca de 3 meses conosco e retornando a Belém, para vir definitivamente em 2007, juntamente com a irmã Lili e seu filho Davizinho, onde permanecem conosco exercendo o ministério pastoral. Depois a irmã Sandra, que morava na vila ao lado, local posteriormente adquirido por esta igreja, começou a frequentar em alguns cultos, pois congregava em outra igreja. Em um culto de quarta-feira, o irmão França, seu esposo, se reconciliou, seguindo a sua esposa para outra igreja, retornando depois, onde permanecem conosco ainda hoje, tendo sido um dos primeiros diáconos desta igreja, juntamente com os irmãos David Saldanha, Edilson Jardim e o irmão Ivan, atualmente pastor da nossa igreja em Luís Domingues, Maranhão. O trabalho crescia e se fortalecia e o Senhor acrescentava as pessoas que estavam precisando de salvação. Foi então que o Senhor começou a alargar a nossa tenda. Estabelecemos a congregação do ramal Mujuquara, do Novo Paraíso, hoje Monte Moriá, o Vale da Bênção no antigo Mormaço, em seguida Murucupi, hoje Lírio dos Vales. Mais tarde estabelecemos a congregação no povoado Massarapó. Depois recebemos para pagar uma dívida da nossa loja, das mãos do pastor Márcio Marvão, a congregação Salmo 23. Adquirimos o terreno do Bom Futuro, e alguns anos depois a congregação do Renascer com Cristo, hoje Porta Formosa. Também adquirimos um terreno com cerca de 10.000 metros quadrados, na rodovia Pará 481, onde, se o Senhor nos permitir, construiremos o nosso mini estádio para a realização de grandes eventos. Em 2018 implantamos a igreja de Luís Domingues, Maranhão. Louvo a Deus pela vida da minha mãe de oração que o Senhor levantou para me apoiar neste lugar, a irmã Alcemias, que mesmo debaixo de ameaças, vinha sempre em nossa igreja para nos apoiar, com quem nutrimos uma relação de mãe e filho, ainda hoje. A rotatória que vimos só foi construída anos depois, no retorno da Yamada, hoje Mateus, confirmando a visão do chamado. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. A mensagem que queremos deixar eu, a pastora Alba e toda a minha casa, para os mais novos que estão conosco e para os que ainda serão alcançados, é: procure identificar a sua chamada, não tenha medo de encarar desafios, obedeça o chamado de Deus e vá, pois aquele que envia se responsabiliza pelo sustento. Lembre-se, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Há muitas almas para serem resgatadas do inferno e essa responsabilidade foi ordenada por Jesus, a nós e a todos vocês.
Juntos faremos proezas, no nome do Senhor Jesus. Rumo aos 19 anos e até Jesus voltar.